Bem-vindo ao podcast Fé Extraordinária. Te ensinamos a desenvolver uma fé que gera milagres. Acredite, tudo é possível ao que crê. Oi, pessoal, bem-vindos ao podcast Fé Extraordinária. Hoje a gente vai, mergulhar num tema poderoso, a força da fé extraordinária. Nossa conversa é inspirada nas ideias do livro de devocionais Fé Extraordinária, do Jonatas Pina, sabe? E o ponto de partida que ele traz é bem direto, lá de Provérbios 24:10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Forte, né? Isso já levanta a questão, né? Como é que a fé, nessa perspectiva, se transforma em força real quando a vida aperta? Vamos tentar entender melhor os conceitos que ele apresenta sobre isso. Pois é, e o jeito que ele aborda isso é bem interessante, sabe? A fé extraordinária que ele descreve, não é sobre não ter problemas, de jeito nenhum. É mais sobre ter uma capacidade para conseguir atravessar esses momentos difíceis. A ideia central é que é justamente na angústia, na dificuldade, que essa força não só aparece, mas, se revela com mais clareza. Não é a ausência de luta, então. É uma força dentro da luta. Uma fonte de poder ali, no meio do furacão. Ok, tá. Vamos tentar desempacotar isso um pouco mais. Parece que a ideia se organiza em alguns pilares, né? O primeiro deles seria a força que nasce da confiança em Deus. A ideia de que, a nossa força não vem da gente, dos nossos recursos, que são limitados, né? Ele até menciona Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Parece que o foco é muito em olhar para fora, para essa fonte divina. Exatamente. E o que eu acho fascinante aí é a implicação disso, sabe? A resiliência, a força para aguentar o tranco, viria dessa dependência ativa de Deus. É quase contraintuitivo, né? Porque a gente tende a achar que força é se sentir forte. Mas aqui a proposta é que a força vem de depender de Deus, especialmente quando a gente se sente mais fraco. Reconhecer a própria fraqueza como um caminho para a força. É isso. Isso. Parece um paradoxo, mas é essa a lógica apresentada. Admitir a limitação seria o primeiro passo para acessar essa força que ele chama de extraordinário. Interessante essa dinâmica, mas essa confiança ela se manifesta como? É só esperar passivamente ou tem ação envolvida? Olha, pelo que dá para entender, não é uma espera passiva, não. É uma confiança ativa. Se traduz em buscar orientação nele, sabe? Em entregar as preocupações que paralisam a gente e principalmente em agir acreditando que não se está sozinho. É confiar mesmo sem ter todas as respostas na mão, mantendo uma esperança ativa. Isso muda como a gente encara o dia a dia, os desafios. Entendi. Uma confiança que impulsiona. Isso já faz um gancho bom para o segundo pilar que ele aborda, né? A coragem perante o medo. E aqui eu achei bem interessante, porque não fala em não ter medo. Isso nem seria humano, talvez. Mas em agir apesar do medo. A chave está na decisão, na ação. Para se tornar um campo de provas, digamos assim, um lugar onde essa força espiritual pode ser exercitada. O medo está lá, a incerteza também, claro, mas a fé, como descrito aqui, seria tipo um motor, impulsionando a pessoa a seguir, a tomar a decisão necessária, confiando que tem um propósito maior ali, um suporte, mesmo que invisível no momento. Então, a coragem aqui é uma fé em ação, basicamente. É uma ótima forma de colocar. É a fé se manifestando na prática, na decisão de não se deixar paralisar pelo medo. E como diferenciar essa coragem que viria da fé de uma, uma teimosia ou um otimismo meio cego? Boa pergunta. A distinção parece estar na raiz, na fonte dessa coragem. Não seria negar o risco, nem uma autoconfiança exagerada. Pelo contrário, ela estaria ancorada naquela confiança primeira em Deus, o primeiro pilar. Então, a coragem aqui é vista como uma resposta baseada na crença nesse propósito e nesse suporte divino, diferente de um impulso ou de apostar tudo só em si mesmo, entende? Entendo, faz todo sentido a ligação. Bom, e aí chegamos no terceiro pilar, que é a perseverança no chamado. A ideia de continuar firme naquilo que se entende como o chamado de Deus para sua vida. E que cada aprovação, cada obstáculo, não é um fim de linha, mas uma chance de crescer, de se aprimorar. Exato. E se a gente conecta isso tudo, a sugestão é que essa perseverança que é alimentada pela fé é mais do que só aguentar firme.
ela estaria ligada a cumprir um propósito específico e ao desenvolvimento da pessoa, do caráter dela ao longo dessa caminhada. A ideia é que, ao perseverar nas tempestades por causa desse senso de chamado, a pessoa não só fica mais forte, mas também mais alinhada com esse propósito que ela acredita ser divino. Esse conceito de chamado parece central, né? Mas como alguém reconhece isso? E como se mantém firme, principalmente quando parece que tá tudo dando errado? O reconhecimento parece envolver uma mistura de convicção interna, sabe? Às vezes, confirmação por circunstâncias, orientação espiritual, um senso de propósito que faz muito sentido para a pessoa. E para se manter firme, bom, aí volta tudo. Precisa daquela confiança inicial, o pilar 1, e exercitar a coragem, o pilar 2. As dificuldades não seriam vistas como um sinal para desistir, mas como parte do processo, parte do fortalecimento necessário para cumprir o chamado. Bom, então resumindo o que a gente viu aqui sobre a perspectiva apresentada. A mensagem principal parece ser que a fé não é algo passivo, né? Mas uma fonte ativa de força, de resiliência para a gente navegar pelas dificuldades da vida. Exatamente. Lembre-se sempre, sigam Fé Extraordinária, compartilhem essa conversa e não esqueçam de deixar o amém nos comentários para a gente fortalecer essa comunidade juntos. Até a próxima!